e é precisamente isso que vamos falar um pouco sobre o que representa a esgrima no contexto europeu. Eu começava por felicitar a organização deste colóquio, naturalmente o próprio professor Manuel Sérgio, que tantos ensinamentos nos tem dado e contribuído para uma valorização corporal e aquilo que no desporto se desenvolve a própria matéria. Aos colegas da mesa, à professora Anabela Rita, que já me antecedeu as felicitações pela sua comunicação. Falar de esgrima remete-nos para um período no tempo, no espaço, onde muitas vezes o nosso imaginário se congrega entre Alexandre Dumas, que vai desenvolver todo um conceito valorativo sobre a arte da guerra. E a arte da guerra prende-se muitas vezes com esta imagética que eu trouxe aqui a nível exemplo sobre a azulejaria, e onde entendemos que todo este movimento se prende com uma temática, o que é a própria esgrima. O jogo da esgrima, há um russo que o define muito bem. Vou-me prescindir de dizer o seu nome, porque eu próprio também não consigo referenciar, mas diz ele, é o jogo do xadrez praticado à velocidade da luz. Isto é, temos dois seres humanos pensantes que desenvolvem, através de um elemento que se projeta para além do braço, um conjunto de regras, e onde o nosso objetivo é desenvolver uma prática, tocar o adversário, não sermos tocados pelo outro, e isto vai contribuir para uma valorização do qual a própria arte da guerra se vai aproveitar para a memória até ao presente. Há muitas representações, não sabe concretamente onde terá surgido a denominação do jogo da esgrima, em que período, mas naturalmente que todos nós em criança, julgo que quem está aqui, sexo masculino, deve ter pegado num pau e pegado nesse conceito que é atingir o adversário e sermos superiores a esse próprio adversário, com regras, com normas. Não é por acaso que ainda hoje a esgrima portuguesa é o famoso jogo do pau, que muitas vezes os estrangeiros ficam admiradíssimos como é que os nossos praticantes, os nossos atiradores de pau com varas, eles próprios conseguiam praticar uma arte ancestral e de que na Europa se utilizava muito o jogo através do ferro. Vejam-se aqui nesta imagem algumas representações, todas elas com uma denominação, com referências desde o passado até ao presente. Isto é uma carga de cavalaria dos nossos heróicos soldados na Primeira Guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Lalis, onde ainda no início do século se utilizava o jogo da esgrima como opositores, naturalmente, contra as balas provocadas pela artilharia, e daí a nossa derrota. Ou seja, muitas vezes o jogo, a cultura e a mentalidade não é coetâneo com o período em que este próprio jogo se desenvolve. O jogo da esgrima tem uma outra prática, é a representação social. O que é que representa nas elites? Trago aqui duas figurações de oficiais superiores do século XVIII, onde encontramos um engenheiro militar e vemos o seu bastão de comando e naturalmente que vai sobressair do seu gibão uma espada. Outra representação já mais tardia, embora no século XVIII encontramos um oficial da arma de engenharia, onde se fazem representar novamente com o seu bastão de comando e também com uma espada. Estamos a falar das elites, porque se falarmos do povo, dos soldados, estes são representados por uma figuração, isto é, uma simples arma, muitas vezes preenchida ou completada com uma baioneta que faria de lança. E é nesta dimensão que nós podemos verificar que para se usar a espada é necessário ter a aprendizagem técnico-científica do jogo e da arte da esgrima, e do qual a população não tem esses próprios conhecimentos, bastando-lhe muitas vezes serem representados como aqui poderemos observar. Há figurações notáveis na arte, onde o corpo se desenvolve com a prática, neste caso concreto, da conquista da Batalha de Ourique, onde vemos o nosso Dom Afonso Henriques, primeiro rei, manuseando o seu cavalo, isto é, tornando-o já um elemento notável, porque no nosso imaginário a prática de cavalaria está associada também ela própria à arte do manejo da esgrima. Ou na conquista da cidade de Lisboa, onde vemos as espadas, toda esta exaltação, onde o corpo muitas vezes tinha de ser preparado para segurar as espadas com muitas vezes dimensões superiores
ao corpo que eram transportados. Aqui vemos uma outra representação da Batalha de Alcácer, da conquista de Alcácer, onde encontramos, se nos slides anteriores, cristãos, agora podemos imaginar muçulmanos, e onde as diferenças das armas são completamente desiguais, enquanto que no mundo cristão são praticamente a direito, no mundo árabe já curvas, do qual nós, através da interligação cultural e também mental, vamos desenvolver um novo estilo, uma nova arma, que é o chamado o sabre, que se mantém precisamente utilizado pelos portugueses. A esgrima é uma antiga denominação provençal, e a esgrima advém precisamente deste vocábulo, que significa proteger. Proteger-nos, mas também sermos opositores e atacantes. É um desporto que evoluiu da antiga forma de combate, em que o objetivo é tocar no adversário com a lâmina e evitar sermos tocados pelo opositor. As disciplinas da esgrima são 3, começando em termos de instrução pelo florete, passando à espada e depois ao sabre ou vice-versa. Cada lâmina é diferente no formato e também em cada disciplina há partes do corpo para serem tocadas, daí chamam-se os toques. Na florete é apenas o corpo sem os braços e a cabeça, no sabre é o corpo, braços e cabeça, e na espada o corpo inteiro. Aquilo que poderemos observar através desta imagem é que todas as armas são diferentes. A espada portanto, é uma lâmina triangular. O sabre, aqui muito identificado, é a última arma, ou é o último ferro. Se eu falar em ferro, é a denominação geral para estes instrumentos bélicos. É protegido por um croquis onde se protege o próprio punho. E depois, na parte superior, em vez de termos os punhos tradicionais, temos já punhos anatómicos que se adaptam perfeitamente como sendo uma continuação do nosso próprio antebraço. Nesta dimensão, poderemos refletir que as práticas da esgrima começam num período de já no século XIV, onde se desenvolvem inúmera documentação, bibliografia, há mestres de armas que percorrem o espaço europeu à procura de novas práticas e vão-se destacar pelo menos 3 grandes escolas a nível europeu: a alemã, a francesa e a italiana. A ibérica é uma confluência de toda esta figuração. Vejam-se algumas destas representações, onde encontramos, muitas vezes, as próprias armas superiores àquilo que o próprio corpo poderia aguentar. Daí, estes montantes, assim designadas estas armas, começam a ser utilizadas como armas de aparato e representações, ou seja, aquilo que mais tarde vão dar origem às espadas de honra, também conhecidas em alguns dos nossos museus nacionais. Vejam-se outra representação de toque de parada, onde é perfeitamente possível observar que esta prática de guerra é um jogo praticado à velocidade da luz, porque o resultado pode ser fatal para aquele que é atingido. As espadas europeias, estamos a falar das nossas espadas, tinham como objetivo não era entrar no corpo, mas sim tocar o corpo, onde partia o interior do esqueleto. É daí encontrarmos estas figurações, sendo necessário os opositores e adversários serem protegidos inicialmente com armas, com lanças, mas também com escudos, precisamente para evitar os duros golpes que iriam danificar o nosso corpo. Há algumas representações. Veja-se, está um bocadinho escuro, aqui está perfeitamente visível, veja-se a representação do infante Dom Nuno Álvares Pereira, que aqui vai trazer, e hoje é precisamente o padroeiro da arma de infantaria, com o seu montante, que está a representação no Museu Militar de Lisboa. Ou então, uma sala de armas, onde encontramos figurações à francesa, onde todas estas práticas se vão desenvolver até ao início do século XIX e depois, posteriormente, fazendo parte de uma elite esta do qual é proibida a representação de duelos em Portugal com a implantação da República, embora muitos deles venham a ser praticados, precisamente por alguns deputados, relembro apenas Egas Muniz, ou, e já que se falou anteriormente em Sofia, talvez dos últimos duelos que não se chegou a concretizar, mas que foram
trocadas as suas intenções, foi precisamente com o alferes miliciano Francisco de Sousa Tavares, que desafia o seu capitão em pleno campo de Mafra. Aqui vemos algumas destas representações, e não é por acaso que as elites se fazem representar com as espadas, as tais espadas, demonstrando duas coisas. É que sabe esgrima, sabe-se utilizar e empunhar uma espada. Dom Sebastião, Dom Infante, Dom Nuno Álvares Pereira, Dom Afonso Henriques e a Justiça. Nós poderemos perguntar, a Justiça cega e também com a balança é precisamente representada ainda hoje com o símbolo máximo, a espada. O saber de regras, o saber desta velocidade jogado e praticado à velocidade da luz. Novamente, a figuração que aqui Dom Nuno Álvares Pereira empunha visualmente este objeto de prática da esgrima, como ela própria se fosse uma cruz, bem patente neste painel, e também neste outro azulejar, outro elemento, aqui vemos a figuração da arma da infantaria que durante largo período de tempo abasteceu as nossas hostes. A lança, o capacete, a malha e a espada. Não é por acaso que nós olhamos para esta figuração de Dom Afonso de Albuquerque, onde vemos com esta couraça, malha de cota, e eu propositadamente não trouxe a imagem completa neste slide. É que nós já estamos a vê-lo que no seu braço direito empunha uma espada. E essa espada empunhada é muitas vezes representada, e nós no nosso imaginário já estamos a antever que esta elite desenvolve-se muitas vezes em figurações fantásticas, numa anatomia de exceção, e onde podemos observar que, mais tarde, esta mesma figuração se repete ao longo dos séculos, nomeadamente com Mãozinho da Silveira, Mãozinho de Albuquerque, aqui representado, e onde ele próprio se vai, é o nosso famoso herói de Chaimite. A representação das armas aparecem em diversos motes, modelos, nomeadamente na heráldica. Aqui vemos os cavaleiros, os dragões de Chaves, ou então, entre Douro e Minho, estamos a ver os dragões de Braga, e é nesta figuração que nós teremos de entrar numa outra componente. Estamos no Museu Militar de Lisboa, onde encontramos vastíssimas representações de elementos de espada, onde nós poderemos observar espadas de melhor qualidade, mais uso, menos uso, e onde encontramos, por exemplo, a sua figuração neste belíssimo teto pintado, onde o que mais se destaca é precisamente a utilização das armas brancas. Repare-se neste pormenor. Ao centro temos a fama, a pátria coroando os heróis. Quer à direita, quer à esquerda, encontramos soldados, de uma forma anatómica, de onde nós os poderemos observar, e onde mais se exalta é precisamente a utilização da armaria, ou seja, homens que estão e que sabem o jogo da esgrima. Não é por acaso que ainda hoje, em visitas oficiais de maior relevo nacional, a utilização destas armas continua a ser o momento marcante para a exaltação das figuras principais, numa visita à Academia Militar, e onde encontramos a Guarda de Honra saudando o Presidente da República, empunhando sabres não só das forças militares, como também da própria GNR para militar. As panóplias militares são feitas, neste caso concreto, com diversos elementos. Vejam-se bandeiras, canhões, elmos, e lá em cima, coroando todo este elemento, novamente, duas espadas que servem muitas vezes como figuração de uma aristocracia. Este retrato de cavalete do nosso rei Dom João V está representado com o seu bastão de marechal. E aqui, se é marechal, é do exército, e o marechal domina todas as armas. Dona Maria, rainha, não andou na tropa, não está representada com nenhum elemento bélico. Aquilo que representa na elite feminina, enquanto na masculina é, muitas vezes, uma espada, no feminino é precisamente o leque. Mas encontramos outras figuras, como o Marechal Conde de Lippe, em 1762, tendo o seu bastão, o bastão de marechal e também a representação da espada. Mas no caso de esta não ser possível, porque os representantes nunca andaram
no esforço armado, veja-se uma figuração do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, do qual nós perguntamos sempre porque é que ele andava sempre com a cruz de Cristo, ordem, porque ele não tinha nem bastão, nem espada para se fazer representar. O seu símbolo é precisamente a cruz de Cristo. Contrariamente àquilo que nos aparece com o Conde de Amarante, onde, empunhando a sua espada de honra, ela está figurada com esta representação. Não é por acaso que nós vemos não só o punho, onde encontramos uma alusão ao leão, a coragem, a força, mas na bainha encontramos aqui um trabalho notável, um trabalho onde encontramos duas figurações ao deus Hermes, mas para os gregos, Mercúrio para os romanos. Ou seja, a utilização destas armas, estes homens são tocados pela qualidade de um espaço onde, através deste bastão, deste caduceu, nós encontramos que uma figuração, uma transmutação no seu tempo, no seu corpo. Isto é, uma associação ao próprio Deus. Aqui está ele representado nesta figura visual, em que estes homens destas elites estão representados e figurados, tal como o Marshal Carmona, mais recentemente, Marshal, Presidente da República, na sua espada de honra, também ele próprio se faz representar por símbolos. Símbolos estes, como encontramos não só na espada, mas também no próprio elemento, que é a bainha. Veja-se, mãozinho, já aqui referido, aquilo que nós antevemos é, na mão direita, precisamente um sabre, apontando com a esquerda o rumo a Portugal, quando aprisiona o sabre africano. Vejam-se aqui estas figurações todas elas simbólicas, em espadas de aparato, em espadas de honra, a espada de honra de mãozinho, onde encontramos o leão culminando, comendo a serpente, tal como o próprio Dom José, assim acontece na estátua equestre, Dom José a cavalo calcando a serpente, é o leão calcando e domando a serpente, figurações estas muito associadas a pedras preciosas e a um espaço anatómico diferenciado. Não é por acaso que o corpo, o jogo de esgrima, é usado, portanto, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1866, entra como espaço da sua prática, inicialmente com o sabre inicialmente com o florete e sabre, posteriormente com a espada, abrindo-se na totalidade masculino e feminino, embora entrando espaçadamente no jogo olímpico com as três armas que são praticadas, e do qual nós poderemos, nesta última imagem, sentir que até o povo, na implantação da República, no imaginário, usa precisamente o símbolo máximo que se quer ligar às elites, um símbolo que é o jogo da esgrima, através desta espada que está na própria mão direita, empunhando a bandeira nacional na mão esquerda. Muito obrigado.